Muito bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conexões de Valor. Tenho certeza que você já ouviu muito falar da harmonização facial e também das cirurgias estéticas de face. E para falar hoje sobre isso comigo, nada melhor que duas profissionais que são extrema referência nessa área. Hoje eu estou acompanhada da doutora Giovana Gonzalez, que é referência em harmonização facial, e também da doutora Thalia Durante, que vai falar hoje sobre a ultrassonografia de face. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Estamos muito felizes em tê-las aqui conosco. Muito feliz com o convite. Imagina. Então vamos lá. Eu vou começar perguntando sempre de cunho pessoal, né? A gente sempre gosta de saber um pouco da vida das profissionais, do pessoal que passa aqui conosco. Quero saber, meninas, como tudo começou. Vou começar com a Gi, né, doutora Giovana. Como foi essa decisão de ir para o rumo da odontologia? Se foi aqui em Balneário, de onde você veio, se é de outra cidade? Tenho curiosidade e eles também. Perfeito. Então, desde pequena eu sempre gostei muito da área estética, assistia programas, tinha uma tia também que ela já, na época, fazia alguns procedimentos e eu sempre gostava de acompanhar. Então, desde pequena eu sabia que eu ia seguir para a área de estética, que era uma área que sempre me encantou muito. Então, quando eu estava ali mais ou menos com 16 anos, eu prestei, né, o meu primeiro vestibular. Passei, então eu entrei na faculdade, né, bem cedo, com 16 anos, e aí escolhi odontologia porque o que mais me encantava de tudo era realmente a parte facial, era a transformação, né, o nosso rosto é o nosso cartão de visita, então como que eu podia transformar a vida das pessoas daquela forma. Então comecei a parte da odontologia, eu sou baiana, né, então eu me formei em Salvador. Depois que me formei, eu fui trabalhar em São Paulo. No meio ali da faculdade, entre o 7º semestre, eu já sabia que eu queria seguir para a área de harmonização facial. Então, eu já comecei a fazer alguns cursos, a residência também eu dei início ali quase no finalzinho da faculdade. Então, quando eu me formei, eu já tinha ali a certeza que eu iria para esse caminho mais da harmonização mesmo. Certo, sempre teve essa certeza, então, que legal. E assim, Giovana, saindo da Bahia, né, indo para São Paulo, cidade grande, essa coragem toda, né? A família apoiou, os pais foram junto, como que foi esse caminho? Então, na verdade, eu e o Caio, né, que é o meu marido, a gente se formou junto na faculdade e a gente sempre quis, assim, mais, né? E aí, quando a gente se formou, a gente conversou, onde que a gente pode aprender mais? Aí ele falou, vamos para São Paulo, o que você acha? Eu falei, realmente, a gente vai conseguir se desenvolver muito rápido em São Paulo, porque tudo acontecia lá. No começo, meus pais ficaram ali um pouco receosos, né? Porque era uma cidade nova, que a gente não, né, conhecia ninguém lá. Tanto a minha família toda em Salvador, a de Caio lá em Brasília, eles ficaram com receio, mas apoiaram. E aí a gente acabou indo para São Paulo realmente para se especializar mais, ter essa vivência, né, do mercado de lá. E foi uma experiência muito boa, porque a gente acaba se desenvolvendo mais rápido do que, né, estaria ali numa cidade menor. Então foi muito desafiador no começo, né? Sim. Mas foi muito bacana. Perfeito. E vocês ficaram quanto tempo lá? A gente ficou em São Paulo 4 anos. Aí depois de São Paulo, a gente acabou vindo pra cá, pra Santa Catarina. E daí faz 3 anos que a gente tá aqui. Entendi, já atua há bastante tempo. E é muito legal ouvir isso, doutora. Essa questão do se preparar, né? Porque a odontologia, ela é um campo extremamente amplo. Então, até nos dias de hoje eu acho que já teve essa melhora na visão da profissão. Mas ela é uma profissão que ela tem várias vertentes, né? Que podem ser exploradas e podem ser trabalhadas. Então é muito legal ver isso, que antes da atuação real, vocês foram buscar o preparo profissional para já chegar 100%, porque não é só harmonizar, é harmonizar com segurança, Exatamente. Que é o nosso tema hoje. Vou pular um pouquinho para a doutora Thalia para a gente também conhecer um pouco dessa trajetória. Quero saber um pouco da sua história também. Então, eu sou gaúcha, né? Perfeito. Eu resido aqui na região já há 5 anos. E desde o ensino médio eu já sabia que eu queria a odontologia. E pesquisando mais sobre a odontologia, eu descobri a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E desde então eu me apaixonei, eu já sabia que eu ia fazer odonto para fazer aquela especialidade, né? Sim, isso antes de iniciar a faculdade, Antes de iniciar a faculdade, eu já sabia que eu queria essa parte. Sim. Então, mesmo na faculdade já eu comecei a fazer estágios, né? Então, mais em ambiente hospitalar, né? Junto com os meus professores de cirurgia. E já comecei a acompanhar essa rotina, né? Essas cirurgias mais complexas.
E eu me apaixonei, né? Eu bati o martelo e eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Sim, porque estava vivendo na prática aquilo que você idealizou e viu que era aquilo realmente. Exatamente. Então, estou no final, né, da residência, agora no finalzinho do curso. E já estou atuando nessa parte, né? Mais voltada daí na parte de cirurgia estética de face. Perfeito. E você se formou no Rio Grande do Sul ou se formou aqui? Isso, eu me formei lá no Rio Grande do Sul, né? E assim que eu me formei, eu já me mudei pra cá, porque era o meu sonho de vida, né? Morar no litoral, enfim. E eu sempre percebi que, como eu sou de uma cidade muito pequenininha, aqui eu teria maiores possibilidades de crescimento, né? Então, tive esse apoio da minha família e optei por pegar as malas e vir, né? Todo mundo me apoiou, exatamente, sozinha. Sim, sim. E que bom. Graças a Deus, hoje eu percebo que foi, assim, a melhor escolha que eu fiz, né, na minha vida. Maravilha, se ver realizada, Isso né, aí, no seu caminho. E a gente sabe, né, doutoras, que nem tudo é fácil. Eu gostaria de saber, nesse caminho, houveram desafios, né? A tua mudança da Bahia para São Paulo, teve algum momento ali que você pensou, doutora Gi, em desistir, voltar, ou sempre naquele foco, vamos em frente? Assim, desistir nunca foi uma opção, né? Sim. Tanto para mim quanto para o Caio, a gente tinha muito claro aonde a gente queria chegar, então a gente nunca pensou em desistir. Mas o início, né, foi bem desafiador, porque quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, e até a questão do mercado mesmo, né, do recém-formado, as oportunidades, né, que acabam sendo em clínicas que querem pagar pouco pela mão de obra. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de já atuar na área, né, de harmonização, em franquias mesmo, de harmonização. Então, se eu não me engano, eles pagavam muito pouco por diária, em torno de R$170, mais ou menos, para a gente ficar o dia inteiro. A maioria era em shopping, né? Então, a gente acabava cumprindo o horário de shopping. Para não ser bem reconhecido isso, porque a gente já tinha especialidade, né, já tinha residência ali na área de harmonização, e mesmo assim a remuneração era muito baixa para um custo de vida muito alto que é em São Paulo. Então esse foi o maior desafio, até começar a postar ali em relação ao Instagram, e você ter aquela visibilidade mais no Instagram de pessoas virem te procurar, e aí eu acabei alugando salas de coworking, migrando, né, aos poucos. O primeiro ano, assim, foi mais desafiador por conta disso. Certo, a correria, mas eu acho que em contrapartida, doutora, a questão de você também atuar ali nas franquias tem um certo movimento alto de pacientes. Sim, né? Eu atendia 25, 30 pessoas num dia. E vendo pelo lado positivo, sim, foi bom pela muito questão bom. prática? Sim, com certeza. Perfeito. Então não dá também para desmerecer esse... Não dá para reclamar. Exatamente. Tudo tem um ciclo, né? E ele precisa começar. E lá também foi uma oportunidade de eu conseguir ver o que eu não queria fazer, ou o que eu queria fazer no meu consultório, enfim, quando eu tivesse um local que fosse da minha gestão. Perfeito. Então, foi muito importante também esse aprendizado, né? É difícil ali no começo, mas tudo tem um porquê para algo se tornar algo maior depois. Exatamente, exatamente. Tem que ter a coragem de trilhar o caminho até chegar no resultado final. Que bom que você tem o apoio do seu esposo. Qual que é a especialidade dele? O Caio, ele é dentista também. No início, ele trabalhava com a parte de laminado, né? Com a parte de lente de contato. E faz 2 anos que ele abriu mão do atendimento realmente ali com o paciente para cuidar realmente mais da gestão da clínica, da parte ali dos bastidores, e eu ficar um pouco mais tranquilo em relação à parte dos pacientes mesmo, né? Para realmente conseguir atender sem me dividir ali com a parte da gestão ali do consultório. Exatamente. Você, doutora Thalia, também chegou a passar por essa situação de franquia? Como que foi o teu caminhar ali no que saiu da faculdade, ou se fez estágio, né, em franquia? Sim, eu fiquei atendendo em franquias por 4 anos, Olha. né? Franquias e clínicas, né, assim. Então, realmente a mesma realidade que a doutora Giovana, é uma quantidade de pacientes absurda, né? Para ter um retorno financeiro, assim, incompatível. Sim. Então, assim, bate uma tristeza, bate um desânimo, e a gente fica igual um ratinho, né, numa rodinha, correndo atrás do pão de cada dia, e aquilo nunca Sempre cessa. fazendo aquilo. Exatamente. Então, assim, a doutora Gi, ela sabe que ela é uma inspiração gigante para mim. Ela me ajuda muito até hoje, né?
e tendo esse convívio com ela, foram muitos estalos, assim, que, né, foram acontecendo na minha vida. Então, eu acabei saindo dessas franquias, eu acabei começando a atender em coworking também, assim como ela fazia, né? Sim. E divulgando meu trabalho mais no Instagram, coisa que eu não fazia, o meu Instagram era fechado, eu era totalmente low profile, eu não queria me mostrar, eu não queria aparecer. Não quero Sim. postar. Não quero postar. Então, assim, E ela veio como exemplo. Nossa, foi uma virada de chave gigante na minha vida. Aham. E, enfim, né, hoje a gente tá correndo atrás, né? Sim, sim. Eu tô no início ainda, né? Aham. Mas tem muita coisa boa por vir ainda. Sim. E tô muito feliz, é Que isso. bom, que bom. E que lindo, né, ver essa amizade, esse Sim. apoio. Eu acho que a gente precisa ter bons, além de profissionais, bons amigos ao nosso Com lado, certeza. para que dê os toques tanto bons, né, quanto isso aí. aquele toque, não, melhora nisso. Eu acho que isso é o Exatamente. verdadeiro, né? Então, fico Sim. bem Que- feliz sobre isso. E a questão de empreender, doutora Giovana? Você chegou em Balneário com o seu esposo e aí foram diretamente abrir a clínica. Como que foi o passo a passo do grupo Giovana Gonzalez? Vamos lá. Quando a gente veio pra cá, né, pra Balneário, foi uma questão ali do Caio, porque ele tinha um amigo que tinha uma clínica aqui, daí ele falou, o que vocês acham de vir pra cá? Só que ao mesmo tempo, pra mim, era já mais uma mudança. Sim. E eu conhecia aqui Balneário, mas nunca tinha ficado muito tempo, só que era um lugar que eu tinha muita vontade de vir morar pela qualidade de vida que em São Paulo já não é tão boa. Uhum. Então, quando a gente veio pra cá, era algo muito novo. E a gente veio muito aberto pra como que ia ser esse mercado. E no início, eu atendia numa sala, no consultório desse amigo do Caio. Fiquei atendendo ali em torno de mais ou menos uns 4 meses, pra sentir realmente como que seria o mercado daqui. E como aqui é um lugar pequeno, né? Sim. Balneário, Itapema, Itajaí, acaba que é tudo meio perto, e o boca a boca que funciona de uma forma muito rápida. Então, quando eu tinha ali mais ou menos uns 6 meses atendendo aqui, eu já tinha uma clientela muito boa de pacientes. Então, aí surgiu a vontade da gente montar realmente a clínica, e a certeza, né, realmente que a gente queria morar aqui, não ia voltar para São Paulo. E daí começou a procura da sala, a obra, a reforma. E aí, mais ou menos, com uns 8 meses que a gente tinha se mudado, a clínica ficou pronta e daí a gente começou a atuar realmente ali na clínica. Maravilha. E essa questão do que você falou no início, de uma pessoa fazer a gestão, né, e a outra ela se dedicar ao que realmente ela tem que se dedicar, é o correto. Sim. Eu, na minha vida, já ouvi muito isso, acredito que vocês também. Porque muitas vezes no início a gente quer fazer tudo, Sim. né? A gente quer cuidar das redes sociais, a gente quer atender, a gente acha que consegue durante um dado tempo, mas tem que aprender a designar funções também. Sim, com certeza. Para que você consiga desenvolver aquilo com excelência, o que você se preparou, Sim. né? E aí eu pego o ponto de como vocês fazem a questão do preparo emocional, porque assim como outras convidadas passaram aqui, eu acho que a gente acaba trabalhando com muita troca de energia, né? O paciente às vezes chega bem, às vezes nem tanto, principalmente na área estética, muitas vezes o paciente está com a autoestima lá embaixo. Então, como vocês fazem para trabalhar essa questão emocional, primeiramente em vocês, para estar bem para o paciente de vocês? Doutora Gi ou doutora Thalia, quem quer falar um pouco sobre isso? Quer começar? Eu começo. Eu, principalmente nessa vivência em hospital, é uma energia muito pesada. A gente não trabalha só com essa parte de estética, né? Sim. Mas a gente trabalha muito com dor. Então, um paciente que vem, né, cheio de dores, que vem com um traumatismo em face. Para reabilitar mesmo Para esse reabilitar. paciente. Então, já é um ambiente que ninguém gosta de estar, né? Só Sim. ali já é um ponto difícil. Então, realmente, isso é um pouquinho assim que pega, né, na gente, no emocional, mas quando a gente tem um foco, né, bem alinhado e bem definido do que a gente quer, a gente consegue passar por cima disso, né, vencer e também ajudar. Porque é muito difícil, por exemplo, você passa por uma cirurgia complexa, né, às vezes fica horas durante a cirurgia, tá cansado, tem que sair e dar a notícia, né, para a família, deu tudo certo, né, ocorreu isso, ocorreu aquilo. Então, você tem que estar forte, você tem que estar com aquela aparência, né,
que tá tudo bem, para não Sim. transparecer para a família esse cansaço. Mesmo que por dentro você esteja acabada. Sim. Então é assim, né? E hoje eu trabalho mais com essa parte de cirurgia estética facial, então lipo de papada, platismoplastia, né? É uma pegada um pouquinho diferente de hospital, porque realmente a paciente ela vem com essa queixa estética, essa queixa de quero melhorar a autoestima. Muitas trazem a foto de quando eram mais jovens. Doutora, olha esse contorno, não tenho mais isso, eu quero ficar assim como eu era. Então é bem especial, assim, poder estar ajudando essas pessoas nesse momento, né? Tem um cunho emocional muito forte. Maravilha, até porque o bucomaxilo, que eu vou dizer já a especialidade, falta até um pouco, quase. né, doutora? É uma área mais pesada na odontologia. Então, muitas pessoas ainda não têm conhecimento dessa área. Toda a parte de reconstrução, me corrija se eu estiver errada, toda a parte de reconstrução, se uma pessoa realmente se acidenta, acontece algum tipo de fratura, para o bucomaxilo que ele é encaminhado, né? Se quiser falar um pouquinho da profissão, para quem está em casa, para entenderem que muitas vezes o cirurgião dentista, ele cuida da boca, ainda existe, né, essa visão, mas como eu falei no início, tem muitas vertentes, então fale um pouco da sua profissão, doutora. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela na verdade abrange toda essa parte de reconstrução óssea da face, né? Óssea e tecidos moles também, então a gente mexe com músculos, mexe com todas as estruturas anatômicas. A especialidade é 3 anos que a gente fica em ambiente hospitalar, né? Então são 3 anos com esse tipo de cirurgia grande, complexa, visualizando a anatomia como talvez nenhuma outra especialidade consiga, né? Sim. Então, e agora a gente está partindo bastante para esse cunho da cirurgia estética de face. E eu acredito que sim, somos aptos, né, a fazer esse tipo de cirurgia exatamente pela nossa formação, né? Vocês têm uma vivência muito ampla, né? Exatamente, são 3 anos com cirurgias muito mais complexas do que essas que a gente realiza, né? Do que essas que são chamadas cirurgias estéticas de face. Perfeito. E você, doutora, voltando lá na minha pergunta inicial, como que você faz esse preparo, né, da paz de espírito para receber suas pacientes, né? Sim, eu acho bem importante como a gente lida com muitas pessoas, né, todos os dias, e um pouquinho do que a Thali comentou em relação, tem pessoas que chegam, né, com a energia lá em cima, já tem pessoas que já chegam com a energia um pouco mais baixa, já está muito incomodado com a autoestima, tem outras partes da vida também que não está agradando ela e acaba que, né, tudo vira uma bola de neve. Sim. Então eu acho importante também a gente cuidar da gente, né? A gente ter ali um momento, fazer uma atividade física diariamente, cuidar da parte do corpo, também cuidar da parte, né, emocional, fazer uma terapia, alinhar tudo isso, porque se a gente estiver mal, né, se a gente não estiver bem com a gente mesma, a gente não tem como transbordar aquilo pro paciente, né, a parte boa. Então, isso eu demorei um pouco de entender na época que eu tava ali no início em São Paulo, porque você já tá naquela correria, acorda cedo, né? Tá no automático. Eu engordei 15 quilos na época que eu tava em São Paulo, então tudo isso acaba influenciando. Hoje eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então eu tenho tempo de ir na academia, de fazer uma aula de bike que eu gosto, de fazer uma terapia ali uma vez por semana, para justamente alinhar tudo isso, para que no consultório a gente possa receber, né? Seja aquele paciente que está bem, seja aquele paciente que não está tão bem, e a gente conseguir transformar a vida dele não só com o procedimento, que já é uma grande transformação, mas também acolher esse paciente, né? Sim. Entender, olha, é assim, né? E a gente conseguir guiar da melhor forma possível. Mas eu acho que essa parte da gente se cuidar é muito importante. Perfeito, é isso mesmo. Antes de cuidar do outro, cuide de si mesmo. Exato. Né? Para que você esteja bem. E, doutora Giovana, tem algum caso em específico, algum paciente que marcou, que você queira compartilhar conosco? A gente falando de questão de autoestima, o paciente chegou para você de um modo e saiu de outro e transformado? Sim, a gente tem 2 casos que marcam muito. Um foi até o da Dona Cleia, que a gente acabou atuando em conjunto. A Thali fez a parte da cirurgia e eu fiz a parte dos preenchimentos. Bom que vocês se complementam, né? Sim, sim. Tem muitos pacientes que a gente acaba compartilhando. Então, é uma paciente de 65 anos que nunca tinha feito nada. Então, a transformação, né, ela ficou muito feliz com o resultado, foi muito bacana.
E a outra paciente é a Lisandra. Foi um caso até que repercutiu bastante. Ela tinha muitas assimetrias assim no rosto e tinha passado por algumas experiências com outros profissionais que ela não estava tão feliz. E aí a gente conseguiu fazer alguns procedimentos, melhorou bastante a simetria dela, ela virou assim outra pessoa. Até quem conhece ela antes, né, dos procedimentos e depois fala como parece que virou outra pessoa, porque ela tá se sentindo bem com ela mesma e isso vai transbordando realmente. Sim, e como é ver esse resultado, doutora, e sentir o que o teu paciente está sentindo? Sim, não, é muito emocionante, né? A gente conseguir fazer isso com o paciente e ver como que o procedimento que a gente fez vai transbordando em outras áreas da vida dele, de outras pessoas do ciclo, né, social dele também. E a mudança de vida desse paciente também, com certeza, é muito gratificante. E eu acredito que a paciente, eu digo a paciente, mas hoje tem muita procura masculina também, muitos né? Pacientes homens também. E eu digo, tenho certeza disso, que a pessoa quando chega ali a primeira vez é uma. Sim. E quando vai na segunda e na reconsulta é outra. É outra pessoa. Deve chegar maquiada. Sim, às vezes até a gente tira a foto do paciente. Tem muitos pacientes que a gente posta no pós-imediato, já tem outros pacientes que a gente faz a foto no retorno. E quando um caso tem uma abrangência muito grande, às vezes a pessoa fala, mas o paciente pintou o cabelo, tá com outro cabelo, mas é justamente isso, né? Acaba, você fez ali o rosto, daqui a pouco você já tá mais animado para arrumar o cabelo, então é muito legal ver isso. Perfeito. E lá na clínica, doutora, vocês atendem todas as áreas? Também parte estética da boca, lentes de contato? Tá. Não, a gente quis realmente focar, como você comentou um pouco ali no início, a odontologia é uma área que é muito abrangente e eu acredito muito no profissional que é especialista no que ele faz. Perfeito. Então, eu nunca quis fazer várias especializações, vários procedimentos diferentes, porque é aquilo que o que a gente sabe fazer de melhor, a gente precisa aplicar, né, dessa forma. Então, focar naquilo. Exato. Então, hoje na clínica a gente tem toda a parte, tanto da parte de injetável, quanto da parte de tecnologias também, né, de lasers, ultrassom microfocado, temos outras tecnologias também para conseguir melhorar, vamos dizer, todas as camadas, né, do nosso processo de envelhecimento, de uma forma mais realmente voltada para a parte da harmonização. Perfeito. Pergunto isso porque a boca, ela também faz parte da harmonização, né, doutora? Sim. Então, não é porque aquele profissional não faz aquilo que ele não vai orientar. Sim. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Então, sempre há uma orientação. Não adianta harmonizar a face, mas os dentes não estarem ali, né? Sim. A face, ela tem que estar como um todo. E aí você direciona esse paciente. Aí a gente direciona, a gente encaminha os pacientes, né? Seja para fazer uma lente de contato, aumentar também a dimensão vertical, que às vezes isso atrapalha ali no conjunto da harmonização, seja para realizar uma cirurgia, porque eu acho que a gente tem que ser muito sincero no que o paciente precisa como um todo, né? É igual eu falar, por exemplo, eu consigo resolver tudo com injetável. Tem casos que tem limitação, que tem uma indicação realmente cirúrgica, então a gente vai encaminhar esse paciente, olha, vamos fazer primeiro essa etapa cirúrgica, depois você volta para refinar. Então eu acredito muito nessa junção, né, da área como um todo, para a gente conseguir entregar o melhor resultado para o paciente realmente como de uma forma global, né? Era essa dúvida que eu falaria, né, agora que a doutora Giovana iniciou. A questão cirúrgica, doutora Thalia. Como vocês trabalham juntas, é muito bom isso, porque uma tem visão da área da outra e tem coisas que somente com a harmonização, que é um procedimento minimamente invasivo, que a gente chama, acaba que não corrige totalmente. Então, aí entra você primeiro com a cirurgia, assim como tem situações que é da sua área e não ficam, ele precisa do refinamento da Giovana, é isso? Não, então vocês acabam se complementando. É exatamente isso, é um complemento, né? Muitas pacientes nos procuram e possuem uma flacidez muito grande. Até a gente pode citar o caso da Dona Cleia novamente, né? Que ela foi um case de sucesso, assim, lá na clínica, e realmente ela tinha uma flacidez muito grande, então só com os injetáveis talvez não ia conseguir aquele resultado tão expressivo. Então a doutora Giovana explicou para ela, olha, a gente vai primeiro fazer essa etapa cirúrgica, né, que na verdade é o ideal para o seu caso, a paciente, né, que fica totalmente ciente, né, se ela quer ou não realizar,
mas no caso da dona Cleia, né, vamos citar esse exemplo, ela optou por fazer a parte cirúrgica e depois a doutora Giovana complementou com toda a outra parte de preenchimentos, né, e botox, bioestimuladores. E é todo um caminho que demanda também tempo e passar isso para o paciente, porque às vezes o paciente ele é um pouco imediatista, né? Exatamente. Ele às vezes chega ali com uma falta de conhecimento, achando que tudo vai acontecer muito rápido. Sim. E demora, né? Então, o processo demora. Eles conseguem entender isso? Ou tem paciente, não, já vamos pular para essa etapa? Como que vocês lidam com esse tipo de paciente? Assim, eu gosto de ser muito sincera com o paciente. Eu falo até para eles. Tudo que a gente explica antes, né, é uma explicação. Exato. Depois não adianta falar, sem a cirurgia o resultado vai ser a mesma coisa. Então, eu gosto muito de alinhar isso com o paciente. Eu gosto até de mostrar os casos, né? Olha, essa paciente, até o resultado da dona Cleia, ela fez a cirurgia no finalzinho do ano, voltou ali mais ou menos depois de uns 3 meses pra gente continuar. Então, não foi ali na hora, o antes a gente tirou a foto e no momento seguinte já foi ali o depois. Sim. Então, tem alguns casos, sim, que a gente consegue um resultado mais imediato. Mas quando o paciente tem alguma indicação realmente, principalmente cirúrgica ou de fazer alguma tecnologia antes, a gente precisa ter a paciência, né? Pra gente conseguir construir um resultado sólido. Porque não adianta a gente simplesmente preencher muito o rosto do paciente, ficar aquele rosto que a pessoa olha e fala assim, acho que fez harmonização. Sim. Eu até falo para os meus pacientes, a gente não quer isso, né? A gente quer olhar, ver que a pessoa tá mais bonita. Nossa, você tá mais bonita. O que você fez, né? Não identificar o que foi feito. Quando a gente olha para alguém e já fala, acho que ali fez harmonização, é porque o resultado não ficou, né, natural. Sim. Então, eu até falo pro paciente, eu falo, você não quer isso, né? E normalmente os pacientes que me procuram realmente são pacientes que querem realçar a beleza, mas de uma forma natural, sem exagero. Então, a maioria a gente consegue alinhar isso. Certo. E doutoras, hoje, né, quais os procedimentos na harmonização facial que são mais requisitados, mais procurados? A pessoa chega ali, ficha, todo dia querem aquilo. O que é mais procurado hoje? Hoje em dia, os pacientes querem muito um resultado global, né, que seria o full face. Certo. Eu gosto muito de associar sempre a parte do bioestimulador com o preenchimento para a gente conseguir estruturar, né, o que o paciente perdeu ali ao longo do processo de envelhecimento, ou até porque já era algo mais estrutural da estrutura daquele paciente, mas e daí complementar ali realmente com o bioestimulador para a gente manter essa qualidade, para que nessas manutenções ali a cada 1 ano, quando a gente for fazer a manutenção, o paciente precisar de menos quantidade de ml para fazer essa manutenção. Perfeito. E na sua área cirúrgica, doutora? Então, é o contorno de face. A paciente chega e ela fala, normalmente esse relato, parece que tá unido, né? Sim. Não tem mais o contorno. Sim. Então, elas querem melhorar muito essa região da papada, né? Às vezes dá uma esticadinha, elas ficam, né, na frente do espelho. Até a questão dos olhos, né? Pálpebra também. Então, assim, o carro-chefe é o pescoço, né? Certo. Mas, assim, tem pacientes que buscam essa totalidade, né? De querer rejuvenescer por completo. E nós estávamos conversando aqui um pouco antes do início, o seu procedimento-chave hoje é a platismoplastia com a lipo de papada. Isso. Me conte um pouco, né? Nos conte um pouco sobre esse procedimento, doutora. Então, são 2 técnicas que elas se complementam, né? Hoje é muito raro eu indicar somente a lipoaspiração de papada para um paciente, porque é uma camada muito superficial, né, de gordura, e normalmente a gente pega casos com flacidez, onde a paciente já possui uma flacidez. Então, só a lipoaspiração de papada, ela infelizmente não resolve esses casos. Aí a gente faz sim a lipo, mas após a lipo, na mesma cirurgia, a gente já faz a complementação com a platismoplastia, né? Que nada mais é a gente tratar essa flacidez e tratar esse músculo, né? O músculo a gente consegue também analisar através do exame de ultrassonografia. Então, sempre, né, previamente a uma cirurgia, além dos exames de sangue, eu faço o exame de ultrassom para a gente ver as estruturas anatômicas de cada paciente. Então, a gente consegue analisar a quantidade de gordura, se possui ou se não possui flacidez muscular, né? E aí, claro, visualmente a gente faz o exame, né? Tocando o exame físico para ver essa flacidez, essa qualidade de pele, porque tem pacientes que são mais jovens, têm uma qualidade de pele ótima, e tem pacientes que são mais idosas e que não têm uma qualidade tão boa. Então,
a gente vai complementando as técnicas conforme necessário. Perfeito. E essa questão da ultrassonografia de face, ah, quais os procedimentos, quais os tratamentos que utilizam esse aparelho hoje, doutora? São vários ou ele é específico para cada caso? A ultrassonografia de face, ela é uma novidade, né? Não era muito usado. Eu acho que cerca de uns 2 anos que ela vem sendo mais utilizada. Então, é algo inovador, é algo novo no mercado. Nem todo profissional usa, infelizmente, mas eu espero que vire rotina, Sim. porque é muito importante. A gente consegue analisar toda a estrutura anatômica do paciente, se o paciente possui uma variação de artéria, de veia, né, em algum local diferente. Então, é um pré-requisito, tá, para mim estar operando esse paciente, fazer esse exame, para a gente conseguir ter uma segurança tanto no pré-operatório, quanto no transoperatório, quanto no pós-operatório, né? Perfeito. Então, esse exame, ele é indispensável. Então, durante o procedimento também, ele é Se utilizado. necessário, ele pode ser utilizado, né? Então, às vezes aconteceu algum sangramento, né? Sempre que a gente fala de cirurgia, existem riscos associados, né? A gente sempre alinha isso com o paciente, previamente à cirurgia. Então, a gente tendo esses equipamentos que estão a nosso favor, para conseguir reverter, caso venha a ocorrer alguma intercorrência, né, algum sangramento. Então, a gente está, graças a Deus, super bem equipados, né, e com essas tecnologias que hoje vêm para nos auxiliar nessa parte. Com certeza. Você também utiliza desse dispositivo, doutora? Também utilizo, Pri. Ultrassom, até na minha carreira, foi algo que eu identifiquei no começo ali, quando eu estava em São Paulo. Estava bem recente, a gente começou a perceber essa movimentação realmente há uns 2 anos atrás. Já faz mais ou menos 4 anos que eu trabalho com ultrassom. Então, quando eu comecei ali a atender em São Paulo, foi algo que me despertou tanto a questão da segurança, né, falando ali, e principalmente a parte da diferenciação profissional. O profissional que trabalha com ultrassom e o profissional que não trabalha. Então, é muito bacana a segurança que traz pra gente, né? Sim. Então, na minha rotina clínica, eu acabo utilizando em pacientes que fizeram procedimentos anteriores, principalmente pacientes que não gostaram do resultado e a gente precisa aplicar a hialuronidase, que é uma enzima que acaba removendo o preenchimento com ácido hialurônico antigo. Então, a gente faz esse procedimento guiado na clínica para a gente ter a assertividade. Tanto pacientes que têm PMMA, né, que é um preenchimento permanente que antigamente se colocavam muito na região de face e é um produto que a gente precisa ter cuidado com a interação com outros procedimentos. Então, a gente consegue mapear esse produto ali, aonde tem no paciente, para a gente conseguir fugir dele na hora de estar fazendo o procedimento. E é interessante em questão de preenchimentos mais avançados, né? Então, preenchimento de nariz, a parte da rinomodelação. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento vascular também, para justamente ver se o paciente tem uma variação anatômica ou se ele também passou por uma rinoplastia. Sim. Porque provavelmente foi alterado ali a parte, né, na anatomia dele. Então, a gente consegue ver isso antes de fazer o procedimento. E os procedimentos, principalmente de nariz, é algo que deve se ter muito cuidado, né? Com certeza. Prévio e durante e no pós também. E no pós também. Exatamente. E a tecnologia, ela vem para aliar bons procedimentos e com segurança. Sim. Eu gostaria que vocês deixassem um recado, né, para os pacientes aqui, que estão nos assistindo, o que eles devem buscar num profissional, eles devem perguntar mesmo, porque nada como passar por um procedimento com segurança. Então a pessoa não tem que ter medo, né, meninas? Elas têm que chegar, têm que questionar, porque o que há hoje é a ultrassonografia para trazer segurança para o paciente. É isso, doutora? Com certeza. Eu acredito que um profissional ele vai estar apto a realizar um procedimento a partir do momento que ele souber tratar a intercorrência que pode vir a acontecer. Tá? Então, assim, hoje, tanto na minha clínica quanto na clínica da doutora Giovana, a gente investe muito em tecnologia, né, para ter essa segurança para o paciente, previamente, durante, após, né, os procedimentos. Então, é muito importante a gente frisar isso, né? O profissional estar sempre atualizado, sempre atrás de evolução, né? De técnicas, de congressos, né? Sempre estar estudando, porque
é uma trajetória que é contínua, né? O aprendizado, ele é contínuo, a gente nunca pode estar parado no tempo. Sim. Então, as técnicas, a cada mês, tem uma inovação, né? A ultrassonografia também, ela sempre, né? A gente sempre tem que estar estudando o equipamento, sempre aprendendo algo novo. Então, é muito importante, né, frisar essa parte. Por exemplo, os sangramentos, né? A gente trabalha com eletrocautério. A gente tem todo esse equipamento, né, essa aparelhagem necessária de âmbito hospitalar, né, para estar fazendo os tratamentos de uma forma muito segura, né, e que o paciente possa estar tranquilo na hora do procedimento, que se caso venha acontecer alguma coisa, a gente vai conseguir dar esse respaldo, né, essa segurança no momento. A gente não quer que aconteça, mas caso aconteça, que estejam todos respaldados, né? Esses equipamentos, eles, na verdade, por exemplo, o eletrocautério, é para a gente nem usar, né? A gente compra para deixar ele lá. Qual é a função dele, doutora? Por exemplo, se houver algum sangramento, né, maior, então a gente consegue cauterizar o vaso e evitar esse sangramento na região, né? A gente consegue controlar, por exemplo, uma ação rápida uma hemorragia, exatamente. E não são todos os profissionais que possuem esse equipamento. Então, assim, o paciente que deseja fazer esse tipo de tratamento, né, sempre pesquisar, né, ver o que o profissional oferece de tecnologias e tudo mais. Perfeito. Concorda com ela, doutora? Com certeza, exatamente isso. Tudo que a gente faz, a gente tem que saber resolver da melhor forma possível. Se acontecer alguma coisa de intercorrência, que obviamente ninguém quer que aconteça, mas está ali, né, nas entrelinhas de cada procedimento. Então, é muito importante a gente conseguir ter esse respaldo, a gente conseguir reverter aquele procedimento, a gente conseguir dar aquela assistência para esse paciente. Então, isso é muito importante. Perfeito. E na sua área da harmonização, doutora, os procedimentos, eles são definitivos? Como que vocês chamam, né, essa questão do procedimento? Porque não sei se é no seu caso, mas já vi casos do paciente vai lá, faz a harmonização, não gostou, tem uma durabilidade, né, tem uma validade, eu chamaria. Como que funciona na harmonização? Eu não trabalho com nenhum procedimento que é definitivo, né, nenhum preenchedor definitivo. Não indico, né, nenhum paciente fazer, porque eu sou totalmente contra aquilo que não dá para reverter. Perfeito. Então, um procedimento feito com PMMA, que é o metacril, que é um plástico, para o paciente reverter aquele procedimento, ele vai ter que passar por um processo cirúrgico. Não, diferente do ácido hialurônico, que tem uma enzima, que basicamente o início de ação dela começa imediatamente, e em 48 horas ela já vai ter agido, já vai ter removido aquele procedimento. Então, o ácido hialurônico em si, obviamente existem várias marcas e cada marca vai ter ali uma duração de bula, mas particularmente a que eu utilizo no consultório, que são marcas importadas, que tem uma duração maior para o procedimento, tem uma duração média de 18 a 24 meses, da parte de preenchimento e bioestimulador. Então, o que eu indico normalmente para os meus pacientes? Para a gente fazer uma manutenção anual, porque quando a gente vai fazer a harmonização pela primeira vez, eu brinco que é como se fosse construir uma casa, né? O paciente chega ali com a queixa, doutora, eu tô derretendo, e a gente precisa colocar tudo no lugar. Depois que a gente construiu aquele resultado, a gente só vai manter aquele resultado. Então, eu gosto de fazer a manutenção ali uma vez por ano, dessa parte de preenchimento, bioestimulador, tecnologias. E o Botox, que é o que acaba tendo uma durabilidade um pouco menor. Tem paciente que acaba fazendo em torno de 4 meses, tem paciente que consegue ali fazer de 6 em 6 meses. Perfeito. E a questão, né, nós comentamos muito que as mulheres procuram, tenho certeza que na sua maioria. Como é trabalhar também com os homens, doutoras? Sim. Estão mais vaidosos? Estão se cuidando mais? Com certeza. Homem, eles têm um pouco mais de resistência, né? De assumir realmente, não, eu preciso, eu tô me incomodando com isso. Normalmente, não, uma ruguinha normal, é aquilo, né? Tem muitos pacientes que acabam sendo maridos de outras pacientes, né? Que acabam vendo ali a esposa fazer, realmente ficou natural, porque algo que o homem tem muito receio, muito mais do que as mulheres, é de ficar artificial e o amigo perceber. Então, doutora, eu não quero que ninguém perceba, não quero chegar ali no futebol, né, e o pessoal fala, o que você fez? Então, é um receio muito grande que eles têm, mas quando eles fazem, eles percebem que melhorou aquela queixa, que talvez ali já estava alguns anos incomodando, e que ele continuou sendo ele, mas uma versão melhor,
só... Não perdeu a identidade, Exatamente, né, doutora? exatamente. Eles falam, nossa, não, vê quando precisa voltar, doutora, porque eu quero Olha, que vir, legal. tudo. Então é bem legal isso. Tem até pacientes que são casais, que a esposa chega, nossa, Gi, adivinha quem mandou mensagem pra agendar? Ele que lembrou de agendar, então é bem bacana ver Que legal, isso. é muito bom ver essa transformação, né, Sim, doutora? sim, demais. Doutora que com certeza atendeu muito no hospital a cirurgia ortognática, Sim. né, que é uma mudança de De total, face, né, de face, também com certeza viu muito isso, com né? certeza. É gratificante, né, doutora? Os homens, eles têm certa resistência, né? Aham. Mas, graças a Deus, estamos evoluindo, né? Sim. E como a Giovana falou, até o meu noivo, né? Já levo lá na Gi, É verdade. botox, tudo. Aham, que legal. A gente dá uma arrastadinha no início, mas agora ele mesmo, né? Se Sim. percebe quando tá Sim, na hora, exato. né? Sim. Ó, já venceu meu botox, tem que mandar mensagem pra Gi. Que legal. Então é assim, é bem legal, bem Que legal. gratificante. E assim, frisando também que na área estética, né, na harmonização facial, cada paciente ele é único. Então há todo um planejamento personalizado para cada um deles, não é? Então eu vejo mesmo lá no Instagram da doutora Giovana, ela posta um caso lá magnífico e a maior parte das perguntas é: quantos ml? Não é, doutora? Quantos ml? E cada caso é um caso. Gostaria que Exato. você ressaltasse isso. Exatamente. É a pergunta que acaba se sobressaindo, né? Sim. Quantas seringas? Porque hoje em dia o paciente ele quer fechar um diagnóstico sozinho, né? Sim. Então ele já quer chegar lá no consultório falando, não, acho que eu preciso disso, daquilo, e é muito individual isso. Então tem pacientes que a gente vai conseguir fazer ali 3 seringas e é o que ele precisa. Vai ter paciente que a gente vai precisar colocar 16 seringas, seja porque ele passou por um processo ali de emagrecimento, que hoje em dia, né, muitas pessoas Isso. estão passando por essa questão das medicações para emagrecer, então acaba perdendo um pouco mais de sustentação. O colágeno também já não tá tão ali, né, principalmente depois dos 35 anos. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, individualizar cada tratamento para que cada paciente tenha o melhor ali do seu caso. Uhum. Então, isso é muito importante. Perfeito, porque muito se vê hoje em dia, né, muita gente ainda segue, né, as questões das atrizes e enfim, Sim. e tem muita gente ficando igual realmente, Sim. né, então a gente tem que frisar isso, que cada indivíduo é personalizado, o seu tratamento vai ser único e individualizado para você, e por que não melhor que isso? Para que não fique, né, aquela escala, todo mundo igual, Exato. tem que ficar o mais natural possível, como a, né, nossa querida doutora Giovana colocou aqui. E a questão da doutora Thalia, ela acabou de abrir uma clínica, né? É em Itajaí. Doutora, me conte como que está sendo essa experiência nova na sua vida, está feliz? Eu estou muito feliz, Sim. Às vezes nem parece realidade ainda, Sim. né? É um dos maiores sonhos da minha Tanto vida. estudo, tantos anos, né? Exatamente, para poder estar realizando esse grande sonho. Então, sim, ela fica em Itajaí, né? A clínica fica em Itajaí. Como é o nome da clínica, doutora? História, Centro História. de Cirurgia Facial, Aham. né? Então, E literalmente... tem uma história para esse nome? Tem uma história. Aham. Esse nome ele veio exatamente com o cunho de que assim que o paciente entrar lá, transformar, sair com uma nova história na vida, né? Lindo. Exato. Aham. Então, criar uma nova história na vida de cada paciente. Perfeito. E os pacientes estão vindo? Como que tá esse caminho? Sim, graças a Deus, Aham. né? O início ele nunca é fácil, Sim. né? Como a gente tinha conversado anteriormente, mas a gente não pode desanimar, né? Exato. É um caminho a ser percorrido, a gente vai descobrindo cada dia, né, coisas novas, aprendendo. Então essa questão de Instagram também, né, de estar sempre divulgando o trabalho, né, novas redes sociais surgem, né, agora a gente tem que estar sempre atualizado. Exatamente. Então sempre está divulgando o trabalho, né. Sim, sim. E doutora, você sempre gostou das redes sociais ou era mais contida? Não, não gostava, não. Não queria nem saber de rede social, né? Sim. E agora a Gi, né, foi a inspiração inicial para abrir o Instagram. Vamos começar a mostrar o trabalho. E todo mundo tá lá. Exatamente, é uma vitrine. exatamente. E isso me trouxe muito retorno, graças a Deus, né? Ainda me traz. Então, muitos pacientes vêm, veio antes e depois lá, eu quero isso, eu me identifiquei com isso, eu nem sabia o que era, mas é isso aqui que eu tô precisando.
Então, através de uma foto que está lá, né? Assim a gente consegue estar auxiliando, né, esse paciente da E melhor acessar forma. locais que a gente não imaginava, né? Às vezes vem Exatamente. pessoas de longe, bem Sim, longe, né? exatamente. Pra Fora. de fora, exatamente. Sim. Tá aí a doutora Giovana, né? Sempre É. compartilha pessoas até de fora do Brasil, né, doutora? Sim, a gente recebe, graças a Deus, né, hoje, Aham. tantos pacientes da região. Eu atendo em São Paulo também, Sim. a cada mais ou menos 1 mês e meio, e pacientes também de fora do Brasil, que vêm uma vez, né, por ano ali para fazer a Sim. manutenção, e daí já volta para o país. Sim, e eu não posso deixar de falar que esse rosto aqui é muito conhecido na nossa cidade. Tenho certeza que se você já transitou de carro, de ônibus, de Uber, em qualquer lugar aqui, você já viu a doutora Giovana. Então me conte, doutora, como é essa questão do marketing, né? Você já falou que seu esposo que acaba fazendo ali a gestão, né? Como é se ver na cidade, isso realmente engaja, dá resultado? Conte pra gente, qual o segredo do grupo Giovana Gonzalez? Foi engraçado porque eu não sabia que o Caio ia colocar o outdoor. E a ideia dele era... Você não sabia? Não, eu não Olha sabia. isso, aham. A ideia dele era, quando foi instalado, ele Sim. iria passar de carro ali, né, Sim. pra eu perceber. E quando a empresa acabou de instalar, a minha mãe tava passando. Aham. E daí a minha mãe tirou foto e já me mandou. Ela, nossa, filha, olha que legal, ficou super bonito. Aham. Aí eu falei, como assim? Aí o Caio, não acredito, minha sogra acabou ali. Eu ia passar com ela, mas da mesma forma foi uma surpresa. Ela contou antes. Ela contou antes. Chocada. Ai, meu Deus. Mas eu acho que num lugar, acaba reforçando, né? Sim. Não que, por exemplo, o outdoor, o paciente Aham. vai olhar e vai falar, não vou agendar. Sim. Ele vai, obviamente, entrar no Instagram, vai validar. Teve até uma paciente que foi engraçada. Ela disse que já me acompanhava Aham. no Instagram, ali mais ou menos 1 ano já acompanhando, e ela tava com vontade de fazer o procedimento. E aí, quando ela viu o outdoor, ela falou, é um sinal. Aí pra eu, ser. é pra ser. Aí ela acabou agendando, daí fez os Aham. procedimentos, mas eu achei engraçado. Então eu acho que é algo assim, que acaba reforçando, né, um pouco o posicionamento, mas já tem que estar algo sólido. Porque Sim. não adianta o paciente, às vezes, ver uma foto ali bonita e tudo, e entrar ali no Instagram e não ter ali, né, um conteúdo, algo para ele consumir. Exato. Então, eu acho que é como se fosse um complemento, vamos falar Nada assim. como o profissional e o bom profissional, né? Exato, exatamente. Não é só entregar a foto, não é só entregar o marketing, que a gente vê muito por aí. Exato. Né? Tem pessoas que frisam muito no marketing, em vídeo, chega na técnica, Exato. não tem. E é engraçado que hoje em dia, com essa parte da inteligência artificial, tem muitos profissionais que pegam as minhas fotos, Olha, apagam o meu nome e postam como se fosse eles que tivessem executado aquele procedimento. Então, isso é muito sério, porque o marketing, o Instagram é um caminho bacana, é uma vitrine, como você falou, mas é algo que precisa ser validado também, aquela formação daquele profissional, às vezes entrar realmente ali no CRO, né, para sim. confirmar, deixa eu ver se é realmente profissional, qual que é a formação, porque é muito importante isso, né, na época que a gente está vivendo hoje. Com certeza. Assim como tem as coisas reais, tem as que não são também. Então a gente tem que estar Exatamente. bastante atento. E você tá, se você está pegando foto de outro profissional, você está usando o trabalho dele, você está usufruindo da imagem do paciente. Então é um problema Exato. gigantesco que essa pessoa pode conseguir. Exatamente. Né? Tanto que é um problema, assim, a gente tem o grupo do jurídico, que eu falo, toda semana eu recebo, Sim. Por mais que às vezes a pessoa não é da cidade, os próprios pacientes identificam, nos mandam, nos encaminham, falam, olha, doutora, tá usando a sua foto, e aí a gente manda pro jurídico resolver, porque é algo muito sério, né? Aham. E você pretende investir também nesse marketing, doutora? Ai, com certeza. Aham. Ela acaba sendo uma inspiração realmente, Sim, né? demais. Com certeza. É. E doutora Giovana, aqui pra gente quase finalizar, né, a gente teria muito assunto, você vai muito para fora também do Brasil em busca de conhecimento, né? Conte pra gente um pouco do que é a harmonização facial lá fora. Lá fora, né? Todo ano eu gosto de ir para um congresso internacional para a Sim. gente conseguir atualizar o que está passando no mundo inteiro, né? Sim. Então, normalmente, todo início do ano tem congressos que acontecem fora para atualizar, para lançar, seja produto, tecnologia, e até os pacientes fazem essa mesma pergunta quando eu volto, e aí, doutora, tem alguma novidade? E eu falo, lá fora, tem uma tecnologia muito grande, tem a parte de produtos, né, com tecnologias que aqui no Brasil demora um pouco mais de chegar, mas o olhar do brasileiro, Sim. né, do profissional aqui, é totalmente diferente de lá. Aham. Então, tanto que os pacientes de fora, quando vêm para cá,
fala, nossa, doutora, eu prefiro vir pra cá, porque lá fora não tem ninguém que faz uma harmonização tão natural, tão bem, porque tem alguns países Isso que que eu ia te tendem perguntar. a exagerar bastante. Sim. Então, até nos congressos, dá pra gente ver as profissionais, né? Tem profissionais do mundo inteiro. Então, técnica russa, então aquele lábio bem grande, né? Realmente aquele excesso. Então, é algo que é bacana, que a gente consegue ver essa diversidade e falar assim, às vezes, não, estou no caminho certo, né? Óbvio, às vezes alguma tecnologia, algo assim, que eles já lançaram lá. Então, quando vem para o Brasil, a gente já tem uma vivência melhor sobre isso. Mas eu gosto de acompanhar para ir atualizando realmente, né? Todo conhecimento é válido. Com certeza. E sempre, em todas as áreas, né? Você tem que buscar estudo, porque as coisas mudam muito rápido. Sim. Às vezes você está falando uma coisa e de noite já saiu um outro artigo. Exato. Né? E já mudou tudo aquilo. Então, tem que estar antenado, o profissional realmente tem que investir, porque é um investimento, Sim. né, doutora, vocês sabem, mas nada mais gratificante quando vê que você aplica aquilo ali e aquilo ali realmente dá certo, né, que funciona. A harmonização facial, a partir de que idade, né, o paciente ele pode começar a procurar, pode começar a buscar? Existem 2 pontos, né, o processo de envelhecimento, que aí vai ser uma paciente ali que vai estar numa faixa etária de mais ou menos 30 anos, quando ela começar a se incomodar com esses sinais, que é o aspecto do derretimento, a olheira, o bigode chinês, a falta do contorno. E tem o paciente que já tem algo estrutural que desde criança incomodava. Então, normalmente é a parte do perfil. Às vezes o narizinho tem um ossinho, ou então o queixinho um pouquinho para trás. Então, até ali, mais ou menos por volta, né, dos 18 anos, o paciente já vai se incomodar e vai querer realizar o procedimento. Bem novo, então, né? Sim. Exatamente. Então, é algo que tem essas duas vertentes, né? Então, dá para começar de uma forma mais... vamos dizer, precoce, no sentido do paciente que aquilo às vezes incomoda o social dele. Então, tem uma paciente mesmo que ela não tirava foto. O Instagram dela, ela tinha, mas não tinha nenhuma foto postada porque ela se incomodava com o perfil. Então, eu sempre falo com o paciente, por mais que seja mais jovem, se algo tá incomodando mais, né, o social daquele paciente, ele não tá conseguindo se relacionar com as pessoas, no trabalho, na escola, enfim, tá atrapalhando, aí eu indico o paciente fazer. Perfeito, perfeito. Quer colocar alguma coisa, doutora? Eu quero, sim, essa questão de muito celular hoje em dia, fica um alerta, porque essa questão da papada tá ficando cada vez mais precoce, né? Por conta realmente que a gente fica pela posição. Isso interfere muito. Então, hoje, claro, pacientes, né, o normal da gente atender é acima de 30 anos, né? Mas eu venho percebendo que os jovens estão realmente ficando com essa região muito saliente devido à posição que ficam no celular. Então fica um alerta, uma dica para cuidar na postura. Agora sempre. Eu quero só ver nossos telespectadores todos exatamente. né, eretos mexendo no celular hoje. E tem um processo de emagrecimento rápido também. Sim. Que a gente está vivendo uma... Acaba derretendo tudo, né? Então, às vezes, até o paciente tendo menos de 30 anos, ele já emagreceu bastante, às vezes, né, passou por uma cirurgia bariátrica, perdeu muito peso, ele também já vai ter essa queixa de uma forma mais precoce. Perfeito. Agradeço vocês mais uma vez, espero tê-las aqui comigo em breve novamente, desejo muito sucesso, né? Enfim, seria isso, gente. Hoje o nosso bate-papo demonstrou que a estética ela vai muito além só da beleza, ela também é técnica, ela é inovação e principalmente segurança. Então fica o recado aqui das doutoras para que você se cuide, mas se cuide sempre com segurança. Consulte um bom profissional, passem lá no Instagram das meninas para verem os casos maravilhosos. E é isso, um grande abraço para todos vocês, obrigada pela confiança e espero vocês na semana que vem. Até lá!